Fala, meu povo, tudo bem com vocês? E nesse vídeo vamos falar sobre Neymar. Sim, uma polêmica danada. O Neymar saiu de campo hoje no jogo Santos e Fluminense, Vila Belmiro. O Santos estava bem na partida, depois eu não sei o que acontece com esse time do Santos. E aí eu sei que o Fluminense é um time melhor do que o Santos, isso, né, dá pra a gente perceber há muito tempo. O time do Fluminense é mais entrosado. O time do Fluminense ganha de 3-2 do Santos, tá? O Santos tá ali perigando, mano, na zona de rebaixamento. Depois a gente até pode falar sobre a zona de rebaixamento, porque eu acho que alguns clubes não vão ficar ali e outros que estão acima vão descer. Mas o que acontece? Acaba o jogo, Vila Belmiro e a vaia danada, tá? Já teve uma vaia antes no jogo que o Neymar tentou dar um chapéu no volante do Fluminense e não conseguiu, a torcida caiu matando, né? Aí acaba o jogo, o Neymar sai fazendo esse tipo de gesto para a torcida do Santos. Que a gente pode ter vários entendimentos. Tem um ângulo que mostra, parece que ele tá tipo fazendo assim, ó. Parece o Memphis Depay no Corinthians, aquela comemoração. Eu não sei se o Neymar fez, tipo, tampando os ouvidos para não escutar o que a torcida tava vaiando, xingando. Ele fala que coçou a orelha, tá? Gente, mas conhecendo o Neymar, é lógico, mano, tá na cara. O Neymar fez pra, tipo, puto da vida porque ele perdeu o jogo e ele tem todo o direito, porque ele é um atleta de futebol. A torcida tava vaiando, eu acho que ele meio irritado ali tentou meio que tipo, fazer assim, ó, não tô escutando, sabe? Eu acho que é isso. Mas o Neymar postou aqui nas redes sociais dele isso aqui, ó. Se liga aí pra vocês entenderem, ó. Chegou o dia que eu tenho que explicar uma coçada de orelha. Gente, sinceramente, vocês estão pegando pesado demais. Ultrapassando os limites. É triste demais ter que conviver com isso. Não tem ser humano que aguente, mano. Galera, é aquele negócio, mano. O Neymar foi, eu acho que ainda pode ser um puta de um jogador, mas tá difícil, mano. A carreira do Neymar no Santos tá difícil. E eu entendo, gente, e a gente vai ver algumas situações aqui, e eu entendo que o Neymar, ou o pai do Neymar, quem faz a gestão da carreira dele, errou. Às vezes do Neymar, essa questão do Neymar voltar para casa, pro Santos, é muito cômodo, gente. O Neymar é um jogador que era para estar na seleção brasileira. O Neymar tem 34 anos, é um puta de um jogador de futebol. Tem que ser mais atleta e precisa do corpo dele. Só que eu acho que o Neymar no Santos, ele não tá motivado, ele não consegue se motivar e o próprio ambiente e o time do Santos também é fraco, infelizmente, gente. A gente tem que falar sobre isso, é um time ruim. E aí o Neymar paga também pelo time ser muito ruim. Se ele tivesse um time bom, talvez alguns erros do Neymar ali fossem nem levados a sério, sabe? E eu acho que o Neymar em um outro clube ia se provar. Você entendeu? Chegou em outro ambiente, uma torcida que ele não conquistou ainda. Por exemplo, eu acho que quando o Neymar voltou pro Brasil, ele deveria ter ido pro Flamengo, pro Fluminense, ou pro Botafogo, ou pro Corinthians, ou pro São Paulo. Não sei, gente, mas eu acho que ele deveria ter ido para outro clube. Não ter voltado pro Santos. Minha opinião, tá? Que eu acho que o Neymar, ele poderia se desenvolver mais. Ele poderia ser motivado por ter uma outra torcida gostando do futebol dele. Agora a gente vai ver aqui direitinho, ó, tem a galera da Globo, tem o pessoal da Jovem Pan também falando do caso Neymar. E tá dando uma polêmica, gente. Às vezes são coisas do jogo, essa questão aí eu nem levo a sério, sabe? Eu acho que faz parte, a torcida xinga e o cara também fica irritado, às vezes faz isso aqui pra fingir que não tá escutando. Neymar também não poderia ter deixado de fazer isso, mas, gente, o que importa pra torcida do Santos é o resultado. Se o Santos tivesse ganho o jogo de hoje, tá, ninguém ia falar nada. Se fosse fora de casa e tivesse ganho o jogo, ninguém ia falar nada. Fez porque deu polêmica porque perdeu e porque é o Neymar. E a galera ainda confunde muito. O pessoal não entende que o Neymar tem 34 anos e tá achando que é o Neymar de 20, 21, 22. Não é, gente. Neymar ficou mais velho. O corpo também carece de outros cuidados. E eu acho que é um moleque super gente boa, coração bom. Eu acho que se o Neymar tivesse ido para outro clube aqui no Brasil, talvez ele estaria em outro patamar de futebol e fisicamente, tá? Eu acho que ele estaria na seleção brasileira. Mas a culpa não é do Santos, porque o Santos fez o que ele poderia fazer pelo atleta. Aí tem algumas coisas que vão acontecendo que faz o atleta também desistir. Mas se liga aí no que o pessoal da Jovem Pan falou.
Tem 34 anos, gente. Ele poderia estar jogando o fino da bola nesse momento, se ele estivesse bem fisicamente. Era para ser um dos melhores jogadores do mundo na atualidade. Não só um destaque no futebol brasileiro ou no futebol saudita, onde ele estava antes da lesão. Claro, as lesões atrapalharam muito, mas acho que essa falta de cuidado que a gente observou ao longo de toda a carreira dele com o corpo também atrapalhou muito o Neymar. E a gente tá vendo um cara que aos 34 anos, que é uma idade boa ainda para jogar futebol, a gente tá vendo Messi e Cristiano jogando com 40, 41, dentro de uma realidade muito diferente. Liga Saudita, MLS, não se compara com o Campeonato Brasileiro, por exemplo, né? São outras realidades. Mas a gente tá vendo esses caras competindo, conseguindo entrar em campo, tendo sequência de jogos. Hoje, o Cristiano Ronaldo marcou o seu gol de número 969 na carreira. O Messi, na última noite, ou no dia de hoje, melhor dizendo, né? No começo do dia de hoje, início da tarde, marcou o gol de número 905, 906 na carreira. Então, o Neymar não quis isso pra ele. Ele não desejou ser esse super atleta. Eu acho que esse preço está sendo cobrado agora, nesse momento. Ele não me parece reunir condições para competir nesse nível. Agora, se você me pergunta se mesmo com todos esses problemas que eu citei aqui, eu levaria ele no grupo de 26, eu tentaria achar um lugar para tê-lo como um jogador para momentos específicos. Já falei isso aqui inúmeras vezes no microfone da Jovem Pan. Se ele pudesse ser um cara para entrar 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos em cenários específicos e me ajudar a decidir um jogo com um passe, com uma finalização, com a bola que ele possa enfiar para alguém, excelente, me serve e muito. Agora, para ser titular no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, não dá. Ele não reúne mais condições para isso. E não é forçando uma sequência de jogos no Campeonato Brasileiro, Boni, que eu acredito que ele vai demonstrar pro Ancelotti que ele tá bem fisicamente para ser um titular da seleção brasileira. Para compor o grupo, talvez ele tenha uma pequena chance na Copa do Mundo que se avizinha. O Neymar lida mal com as críticas. E o jogo dele foi ruim. Ele jogou mal, como a maioria dos Santos hoje. O time jogou muito mal e eu acho que ele jogou mal, especificamente. Fazia algum tempo que eu não vi o Neymar jogar de perto do estádio. E a impressão de vê-lo no estádio, ela é muito ruim, viu, Boni? Eu vejo muitas pessoas, e natural, baseado pelos jogos que a gente assiste na televisão, que mostram fragmentos do jogo, né? Quando você vem pro estádio, você tem o campo aberto para observar o jogo. Na TV você vê a bola, você vê os grandes lances, você não consegue ter 100% da percepção do que é o jogo, né? E olhando da TV, muita gente se encantou aí com as atuações recentes do Neymar, o jogo contra o Atlético Mineiro e algumas outras partidas também, né? Mas vendo do campo, de perto, hoje, né? Que foi essa oportunidade que eu tive. Olha, se ele tem o desejo de ir para a Copa, talvez seja melhor o Ancelotti continuar vendo pela televisão. Porque pelo campo, a impressão não é nem um pouco positiva em relação a ele. Ele é um jogador talentosíssimo, é um dos mais talentosos que eu vi jogar. Mas ele não reúne condições para acompanhar o ritmo do jogo. Está muito claro a cada partida, a cada jogo, e principalmente os que ele faz em sequência, né? Isso está muito claro. E para sair de campo e pegar esse túnel, você passa bem embaixo da arquibancada onde fica a organizada do Santos, onde ficam as organizadas, né? A torcida jovem, que é a maior organizada, e a sangue jovem. Quando o Neymar faz esse trajeto, ele se aproxima da arquibancada, ele põe os dois dedos, né, nas orelhas ali. Olha lá, ó, ele tapa os ouvidos e vai pra dentro do vestiário. Tá ali o Léo até, né? O Léo o de óculos ali, que é o responsável pela transição da base pro profissional, campeão brasileiro pelo Santos em 2002, tá ali do ladinho. Então essa é a imagem. Isso tá rodando pra caramba em rede social, tem muita gente já debatendo essa imagem. O Neymar, isso significa o quê? Ele não querendo ouvir ali as críticas, tentando se preservar nesse momento. Que leitura que vocês fazem dessa cena? Eu acho que ali o gesto corporal, né, ele dá um miguezinho ali, como se estivesse dando uma coçada no ouvido, mas ele tá lá Memphis ali, fazendo o não tô ouvindo, com a cabeça baixa, porque assim, de fato, né, ele poderia ter feito o gol da vitória do jogo, e termina que aquele gol perdido cobra um preço muito caro logo depois. Não foi um jogo tão bom quanto o que ele fez contra o Atlético, por exemplo, foi um jogo nesse ponto abaixo, mas um jogo de dinâmica em que ele tentou e teve a bola do jogo. E aí ele não conseguiu fazer o gol da vitória e o time ainda acaba perdendo. Então, assim, de fato, o roteiro, particularmente para ele, é muito cruel. Na reta final do jogo, eu acho que ele tomou algumas decisões equivocadas. E, pessoal, vamos falar dessa questão aí do Neymar, mas o que eu posso falar para vocês é que é tudo uma cortina de fumaça, né? É tudo para inglês ver. Hoje tá todo mundo falando da polêmica do Neymar. Neymar fez o gesto, Neymar não fez, Neymar isso, Neymar... Só que todo mundo esquece que quem perdeu o jogo foi o Santos. O Fluminense jogou mais, ganhou, merecido. Era pra gente estar falando do Fluminense, era para os comentaristas estarem falando do Fluminense, da grande vitória do Fluminense fora de casa. Não é fácil jogar na Vila Belmiro.
Só que aí, essa questão do Neymar, gente, vira um escudo pro presidente do Santos, que é um péssimo presidente, pra diretoria do Santos, que não, sabe, não faz valer aquela torcida que tem. Isso também serve, gente, como uma cortina de fumaça pro trabalho do Cuca, que é questionável, pros jogadores que não estão jogando porra nenhuma no Santos. Então, todo o problema se volta pro Neymar. Todo mundo tá errado, mas o Neymar que fez merda. Ah, mas o Santos perdeu, mas foi o Neymar que perdeu. Você entende? Dá a impressão que se tirar o Neymar do Santos, vai acabar os problemas. Gente, o problema do Santos é muito maior do que o Neymar. É igual falei no começo do vídeo. Eu acho que a condução da carreira do Neymar foi errada e não deveria ter voltado pro Santos. Porque pro Santos, ele voltar pro Santos é cômodo. É a casa do cara. Você entendeu? Ele faz o que bem entender. E o Santos não tem muito, sabe, muito argumento. Gente, a carreira do Neymar deveria ter ido para outro clube aqui do Brasil. Outro clube, gente. É igual o Ronaldinho quando voltou pro Brasil. Ele foi pro Flamengo. Poderia ter ido pro Grêmio. Mas será que no Grêmio ia jogar bola? Ele foi desafiado, foi pro Flamengo. Depois, quando ele sai do Flamengo, ele vai pro Atlético Mineiro. Porque, gente, a vida de um jogador de futebol, quando ele começa a chegar numa certa idade, é desafios. Ele tem que conquistar a nova torcida, ele tem que ser um cara que todo mundo olha e fala, porra, mano, esse é o Neymar. No Santos é cômodo. Os caras fazem merda, a culpa é do Neymar. O cara perde o gol, a culpa é do Neymar. O zagueiro falha, a culpa é do Neymar. É isso que eu quero dizer. E outra, mano, o Neymar é um jogador que, se a gente fosse observar, tecnicamente ainda é muito bom. O problema é que é o físico do Neymar. Ele não tá suportando fazer 90 minutos. Tá? Você vê que os últimos 20 minutos do jogo do Neymar, não só contra o Fluminense, contra várias equipes, ele já não consegue raciocinar direito porque está cansado. Tá? Ele está cansado. Uma seleção brasileira jogar 20, 30 minutos, eu acho que é excelente. Mas esse que é o maior problema, gente. Estão botando a culpa toda no Neymar, não é justo. Não é justo. Ele pode até não estar jogando bem, mas e os outros 10 que estavam jogando no campo, jogaram bem? Se os outros 10 tivessem feito a lição de casa, gente, se tivessem jogado uma boa partida, talvez o Santos não teria perdido. Se o Santos não tivesse perdido, será que tava todo mundo ligando se o Neymar coçou a orelha, se enfiou o dedo na orelha? Gente, tanto faz. A gente aqui no Brasil, a gente minimiza as coisas que são importantes para dar assunto e palco para algumas coisas que não são importantes. Esse é o grande problema. Olha pro cenário total, olha pro cenário geral. O Santos é bem administrado. As coisas que fazem no Santos estão certas. Gente, contrataram o Roleiser, mano. 12 milhões de euros. O Roleiser estava vendido pro Botafogo por 11. O Santos foi lá, ofereceu mais, ainda deu uma fatia do passe maior pro Benfica. O cara não jogava no Benfica, gente. Dava para ter contratado o jogador por preço mais barato. Ou será que não era mais fácil ter pegado os 12 milhões de euros e ter contratado pelo menos uns 3 jogadores? Será que precisava disso? Contrato do próprio Neymar. Gente, o Santos deve quase 100 milhões pro Neymar. Mas é o Neymar que é o culpado? É lógico que não, gente. O jogador, ele pede o que ele quiser. E quem tem que falar não é o presidente. E o presidente do Santos, infelizmente, para o santista, é um presidente que deixa muito a desejar. Olha os times, gente. É só olhar os times que estão indo lá para baixo. Vários clubes mal organizados. Um monte perigando para virar SAF. O próprio Santos para virar SAF. A gente está minimizando o maior problema do Santos. Entre elas, diretoria, treinador e jogadores que não estão jogando porra nenhuma. Mas a culpa é do Neymar. Gente, Neymar tá servindo de escudo. E eu, se eu sou o Neymar... Na boa, gente, arrumo minhas malas e vou embora. Ele já tem proposta lá da MLS, vai lá pros Estados Unidos lá. Futebol é mais tranquilo, vai pra lá, pô. Porque aqui, mano, vai ficar difícil. E sim, mano, ele tem alguma culpa, o Neymar? Ele pode ter culpa sim, gente. Porque quando você fala em Neymar, você espera um futebol muito melhor. Mas ele não é o único culpado. Se os 10 jogadores tivessem feito sua parte, talvez o Santos não teria perdido. Muitos jogadores no Santos são fracos, mano. Não deveriam estar vestindo a camisa do Santos. Essa é a realidade. Mas a imprensa vai botar a culpa nesse cara aí, ó, no Neymar. Ele é o culpado de tudo que está acontecendo no Santos. Sendo que o problema do Santos é muito maior do que o Neymar coçar ou não coçar a orelha. Gente, isso aí tanto faz, mano. Tanto faz. Importante
Era o Santos ganhar o jogo e não ganhou, perdeu. Então, esse que é o grande problema do Santos. Mas vamos lá, vamos ver como que os comentaristas vão fazer aí. Mas tenho certeza que a culpa vai ser do Neymar, com certeza. Perdeu o jogo, a culpa é do Neymar. É igual no Corinthians, perdeu, a culpa é do Memphis. É a mesma coisa, gente. É tudo igual. Quem vê, pensa que os caras saindo vão resolver os problemas. Pelo contrário, vai piorar. A tendência quando o Neymar sair do Santos é o Santos ficar pior do que tá hoje, tá? Galera, deixa o like, se inscreve no nosso canal. Tamo junto, não esquece de hypar esse vídeo. Muito obrigado, fica com Deus. Valeu!